Senhor presidente em exercício, Israel, nobres edis, todos os demais presentes plenários, sempre uma honra estar falando com vocês. Meus amigos, hoje nós tivemos a oportunidade de estar conversando com o governador de Minas, Romeu Zema. Eu queria contar uma história aqui breve de uma coisa que eu admiro muito num político. Normalmente a gente vê as pessoas como somente o cargo que ele ocupa, no caso, governador de Minas. E o Romeu Zema, eu tive uma oportunidade de conhecê-lo um tempo atrás, bem tempo atrás, em Araxá. Numa situação que eu estava vindo do Triângulo Mineiro, para quem não sabe, eu trabalhava na Fiat, e eu fazia todo o Triângulo Mineiro para a Fiat. Ia de Contagem até Uberlândia. E eu tinha um grande amigo lá em Patos de Minas, e num desses trabalhos eu estava vindo, e em determinado momento eu parei num posto de gasolina, da rede, até então a rede Zema, que era da família dele, e vi um senhor assim, e o meu amigo falou assim: Diego, sabe aquele senhor que está lá na bomba de combustível? Você sabe quem é aquele senhor? Eu falei: não. Ele falou assim: aquele lá é o senhor Romeu Zema, o pai do governador. E eu falei: você está falando sério? Ele falou: é. O senhor simples, com uma camisa de botão daquelas antigas, me lembrou muito meu avô. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes a gente bate tanto, né? Tanto. E a gente esquece um pouco do ser humano. E uma coisa que eu observo na família Zema, além da educação que eles tiveram, né? Dos grandes empreendedores que eles se tornaram, que são pessoas simples, e me lembrou muito a minha família, meu avô. São pessoas humildes, simples, sabem conversar. E hoje, pela quinta vez que eu estou com ele como governador, eu posso te falar que eu confesso que não tem como a gente não admirar um ser humano desse. Cara, um cara simples, humilde, simples, um cara bem de vida, que não precisa estar como governador, podia estar aí gozando da vida, mas está lá para realmente fazer a vida dos mineiros melhorarem. Queria contar para vocês uma situação que ocorreu em Capitólio, quando até então o governo era do PT, era do Pimentel na época. Eu fico vendo aqui o governador chegar num carro, diga-se de passagem, foi dito aqui que chega num carro blindado, mas tem que se falar que é um governador, né? Isso faz parte do governo, nem da própria pessoa do Romeu Zema. Mas eu estava em Capitólio, e até então era um desconhecido, ainda sou, né? Mas naquela época era mais ainda. E quando eu percebi, um helicóptero passou em cima da casa onde eu estava, pousou ao lado. E eu falei: olha, que helicóptero diferente, porque a gente normalmente vê esses Robson, né, 44, esse era diferente, maior. Me chamou a atenção. Aí um colega falou assim para mim: esse helicóptero é do governo de Minas. Eu falei: ué, mas do governo de Minas, aqui em Capitólio, tem alguma coisa de errado. Quando nós fomos perceber, era o filho do governador Pimentel, que parece que tinha tido um problema com ele lá em Capitólio, não sei falar o quê. E o governador tinha ido buscar ele na aeronave do governo, utilizando o piloto do governo, utilizando combustível do governo. E então eu liguei meu celular e fiz um vídeo mostrando aquela situação. Hoje eu já cheguei a bater 17 milhões de visualização com vídeos meus na internet. Confesso que esse foi o primeiro vídeo que chegou a 1 milhão de visualização. E eu não fiz isso procurando like, procurando nada relacionado à internet. Eu estava querendo realmente que a população tivesse a par disso, que a gente trouxesse que nós trouxéssemos um discernimento relacionado à política. Meus amigos, queria falar para vocês aqui que nessa ocasião hoje eu encontrei o Coronel Emerson da Polícia Militar, cidadão que eu há 1 ano me tornei amigo, posso dizer assim, honesto, trabalhador, correto. E nós falamos sobre a minha emenda impositiva no valor de R$200 mil que eu mandei para a Polícia Militar, que foi muito criticado, inclusive, por várias pessoas, mas eu queria falar o porquê.
Hoje, se vocês entrarem na minha rede social, @Diego Espino, hoje a gente acabou de bater agora 25 mil pessoas vendo meus stories. Eu queria agradecer então vocês também, contando a minha história, minha trajetória de como é que eu cheguei na política, né? Um chapeiro de sanduíche, né? Dono de bar, de restaurante japonês, produtor de eventos, até chegar aqui. Então eu queria falar para vocês que nesse percurso eu fui assaltado 2 vezes de mão armada nos meus comércios aqui em Divinópolis. Chegou uma época que eu precisei andar até com segurança, porque eu não tinha paz para trabalhar, estava com medo. E graças à Polícia Militar, hoje a gente, graças ao Coronel Emerson e todo o seu efetivo, não só em Divinópolis, mas em toda a região, há tempos a gente não escuta falar que alguém foi assaltado aqui em Divinópolis, graças a Deus. Então está aí minha gratidão a toda a Polícia Militar. E eu enviei R$200 mil e o Coronel Emerson me disse o seguinte: Diego, você vai comprar uma viatura 0 quilômetro e ainda vai sobrar um pouquinho para a Polícia Militar. Isto é para a população. E eu fiz um pedido encarecido a ele hoje. Falei assim: Coronel Emerson, se o senhor puder enviar essa viatura e um efetivo para Ermida, Santo Antônio dos Campos, eu vou ficar muito satisfeito. Por que Ermida? Porque Ermida tem quase 2 mil pessoas lá naquela região, estrada rural, né, o homem do campo, que é de onde eu venho, e não tem um efetivo. Então ele me deu um ok. E eu estou muito feliz, queria que vocês de Ermida falassem aí para todo mundo aí que daqui a um tempo Ermida vai ter uma viatura. Pessoal, queria aqui enaltecer o encontro do Juninho Chumbreca. Cara, que sujeito espetacular. A gente escuta muito falar dele aqui, mas eu nunca tinha visto pessoalmente. Juninho, que honra, cara, te conhecer. O sujeito fez aí um pronunciamento que eu fiquei assim de queixo caído. Um empresário aí, enaltecido por Divinópolis, fala bem. A gente precisa de você junto aí pra gente governar Divinópolis. Obrigado, foi um prazer, uma honra te conhecer. Queria também parabenizar o meu colega de parlamento, Israel da Farmácia. Israel, eu tive a oportunidade, por que eu estou te parabenizando? Porque eu tive a oportunidade de conhecer quando eu tinha meu barzinho. Então, eu te conhecia da farmácia, aquele cara carismático, um cara que atende pobre, rico, preto, branco, gordo, magro da mesma forma. Então é por isso, Israel, que eu estou te parabenizando e te agradecendo hoje a nossa amizade como parlamentares representantes do povo em Divinópolis. Meus amigos, a estrada de Amadeu Lacerda, de Alma Dutra, Ermida, está no finalmente. Está aqui sendo cumprido tudo o que eu falei na reunião com o prefeito Gleidson. Aos poucos nós vamos fazer uma nova Divinópolis, você pode ter certeza disso. Passo a passo nós vamos conseguir chegar lá. Meus amigos, deixa eu dar para vocês em primeira mão uma conversa hoje com o governador de Minas e toda a staff do governo. Eu queria parabenizar aqui, em especial, o amigo Luiz Ângelo, filho do Luiz Fotógrafo. Cara competente, batalhador, que não está medindo esforço para trazer o progresso para Divinópolis. Todos sabem que a gente vai fazer aqui a cruz de todos os povos e vocês podem ter certeza que nós vamos ter um antes e o depois dessa cruz aqui. Divinópolis vai virar uma potência. E para chegar a ser uma potência, a gente precisa do aeroporto, inclusive que tem as mãos do deputado Domingos Sávio. Foi quem colocou a iluminação noturna, quem luta muito pelo progresso. Amigo Domingos Sávio, parabéns. Hoje nós estávamos falando da necessidade e uma luta que eu venho de tempos atrás para a gente retornar a nossa conversa com a Companhia Azul Linhas Aéreas. E hoje eu tive uma notícia muito boa, não sei se eu estou queimando largada aqui, mas eu, prefeito Gleidson, Janete, Romeu Zema e todo o seu staff, junto ao Luiz, conversamos a possibilidade muito grande de trazermos várias linhas aéreas, entre elas estamos brigando aí pelo Mercado Livre, cargas, para a gente fomentar a economia. Meus amigos, por último eu queria falar para vocês o seguinte: a imprensa sempre coloca, né, notícias relacionadas à Câmara, relacionadas a nós parlamentares. Eu queria falar para vocês que eu, como ser humano, eu erro diariamente, me exalto. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: eu sou honesto, trabalho muito. Quem me segue aí pode ver que eu fico aqui às vezes até meia-noite, até mais. Confio na política honesta, confio na cidade de Divinópolis e confio em Deus. Eu entrei aqui pela porta da frente, sendo eleito pelas urnas.
E, caso eu me exalte, porque eu conheço meu temperamento, se algum dia eu tiver que sair, que eu pretendo ficar por muito e muito tempo, saio também de cabeça erguida, sem problema nenhum. Mas o que eu queria falar para vocês, o que prevalece, para deixar uma dica para vocês, é que um chapeiro de sanduíche chegou aqui conversar com vocês hoje, olhando nessa Câmara, como um parlamentar, um vereador constituído pela Câmara, pelo voto popular. Eu não entrei aqui através de suplência, eu entrei aqui porque 866 pessoas acreditaram que eu ia ser um bom político. Ainda não sei se sou, mas acredito que serei. E eu estou aqui aproveitando para agradecer a todos vocês, 866 pessoas, que confiaram em mim, e eu quero falar uma coisa com vocês. Continuem confiando. Eu vou honrar cada voto de vocês, sempre. E acredito que Deus vai prevalecer e que juntos, também com esta casa e os companheiros edis, e nosso prefeito, nós faremos uma Divinópolis muito melhor. Tamo junto. Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência